E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, guardados aí, protegidos, protegendo os seus, né, aqueles que Deus confiou a vocês. Hoje o papo vai ser de homem para homem. A Paula produziu o último vídeo para as mulheres. Hoje a gente vai continuar no mesmo texto, é o capítulo 5 de Efésios, mas vamos falar agora da perspectiva do homem, né? A Paula já apresentou o que o texto diz para as mulheres e nós vamos agora entender, meditar um pouquinho, aprender juntos o que o texto diz para nós, homens casados. Eu quero começar lendo os versículos 15 e 16 de Efésios no capítulo 5. Esse capítulo ele traz várias orientações, né? Vários conselhos sobre a maneira de se comportar e a nossa conduta e tudo mais. E nós vamos ler um pouquinho aqui o versículo 15 e 16, depois nós vamos lá a partir do verso 22, que vai falar sobre os deveres conjugais. Versículo 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E realmente os nossos dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O primeiro desafio que nós temos como maridos, né, como esposos, homens casados, é procurar entender qual é a vontade do Senhor, né? Não agir como insensato. Nós precisamos compreender, dentro desse papel que nós nos colocamos, papel de marido, né? Nós estamos marido, né? Nós éramos solteiros um tempo, agora nós somos maridos. Podemos ficar viúvos, podemos ficar divorciados, dependendo da nossa conduta, da maneira como a gente se comporta e conduz e do entendimento que nós temos da vontade de Deus para as nossas vidas. Então esse é o primeiro ponto que eu queria que a gente meditasse, pensasse. Eu tenho buscado a orientação de Deus, buscado compreender qual é a vontade de Deus. Eu tenho agido com insensatez, né? Sempre para o olhar do casamento. A minha posição de marido, eu tenho sido insensato, eu tenho buscado a orientação de Deus, né? Esse é o primeiro ponto. Agora vamos ler aqui a partir do verso 22. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Esse acho que é o nosso desafio principal. Amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Primeiro eu preciso entender como é que Cristo amou a igreja. De que forma que Cristo amou a igreja, né? E trazendo para o nosso contexto social, bem realista, sim. Vivemos um tempo muito difícil, né? O machismo ele está impregnado na nossa cultura, nós somos criados para agir assim, pelos nossos costumes e tudo mais. Mas eu quero que a gente volte para a Bíblia e observe, ver se a nossa formação está alinhada com o que... Se ela nos trouxe para uma posição que está alinhada com a vontade de Deus e com o comportamento de Cristo, como é o que a Bíblia nos orienta aqui. Nós vemos muitos casos de violência doméstica, não só física, mas emocional, violência social, tanto com esposas, às vezes até com filhas, ou seja, é um comportamento masculino muito diferente, muito distante da proposta de Deus e do modelo de Jesus com a igreja, né? Jesus em nenhum momento oprime a igreja, em nenhum momento ele não permite que a igreja se manifeste ou fale, né? Eu tenho liberdade para falar com Cristo, eu como igreja, você também tem. Ele valoriza a igreja, valoriza tanto que deu a sua vida por ela, né?
Ele abençoa a igreja, ele nos motiva diariamente, ele nos orienta, nos conduz. Este é o tipo de amor que Jesus apresenta para a sua igreja, assim que ele trata a sua igreja. E por outro lado, a igreja vai nutrindo por Cristo Jesus confiança, admiração, adoração, né? Reverência, obediência, mas tudo de forma muito natural e voluntária. Esse acho que é o ponto muito importante que a gente tem que observar aqui. Está aumentando um pouco o vento aqui, mas acredito que não vai nos atrapalhar não. Será que eu, como marido, tenho despertado na minha esposa as mesmas coisas que Cristo desperta na igreja? Será que a admiração que a igreja tem por Cristo, o respeito, a convicção de que Ele tem o melhor caminho e a melhor direção? Será que nós, como maridos, estamos despertando nas nossas esposas esta mesma confiança? Porque esta posição de cabeça, ela não é... O nosso conceito de liderança, ele é muito distorcido, né? Porque passa pra gente uma perspectiva de domínio, né? De propriedade sobre aquilo que nós lideramos, sobre o qual nós somos o cabeça. Mas Cristo em nenhum momento traz essa perspectiva, muito pelo contrário, ele traz uma perspectiva de responsabilidade, de que eu recebi uma incumbência neste papel de marido, nesse papel de cabeça, de cuidar, de proteger, de valorizar, de desenvolver a minha igreja para que ela alcance o máximo do seu potencial e cumpra o papel para o qual ela foi designada. Nós, como igreja, temos um papel. A nossa esposa também tem um papel. Só que a gente tem responsabilidades nesse papel, né? E às vezes, quando nós falhamos nesse aspecto, fica meio complicado a gente cobrar que ela cumpra o papel dela. Não que uma coisa tenha relação direta com a outra, mas a gente sabe que na prática é assim que funciona, né? Ninguém vai se submeter a alguém em quem você não acredita, em quem você duvida, em quem você não sente segurança. Então, eu e você, como marido, temos que buscar despertar nas nossas esposas estes sentimentos de admiração, de confiança. Olha, eu sei que o meu marido busca a orientação de Deus, ouve o que Deus tem para dizer, então, por esta razão, voluntariamente, eu vou seguir as orientações dele. Agora, se eu mostro um comportamento de quem negligencia as orientações de Deus, as que estão muito bem claras, expressas, aqui já reveladas na Bíblia, ou até mesmo aquelas que o Espírito Santo ministra em nós diariamente, se ela vê em mim um tratamento diferente do tratamento que Jesus aplica e entrega para a sua igreja, enfim, se não houver um alinhamento, fica difícil dela despertar esse sentimento de confiança e de admiração, e por consequência a submissão também não vai existir. Por outro lado, também existem homens que simplesmente negligenciam o seu papel. E quando um homem negligencia o seu papel, e quando ele tem uma mulher de fibra ao lado dele, e é bom ter mulheres de fibra ao seu lado, elas que te ajudam nas dificuldades, te sustentam muitas vezes, ela acaba assumindo o papel. E aí não adianta ficar chorando, né, depois, porque você negligenciou. Alguém tinha que fazer, e a mulher de fibra toma a frente e vai fazer. Eu conheço muitas mulheres com essas características. Então é necessário que eu e você, como marido, tenhamos uma posição clara e firme do entendimento de Cristo, do que Ele espera de nós e do quanto nós seguimos a orientação dele, para que a nossa esposa, olhando para a gente, possa ter despertado nela essa mesma admiração que nós como igreja temos por Cristo. A submissão virá como consequência, né? Não dá para inverter a posição das coisas, nem colocar a carroça na frente dos bois, né? Como se diz. Eu preciso despertar. Então este papel de liderança de cabeça que a Bíblia nos orienta aqui, ele precisa ser assumido de acordo com o comportamento de Cristo, de acordo com a direção que Deus tem para nós,
para que as nossas esposas, ao olharem para nós, enxerguem essas virtudes e de forma voluntária e de bom grado, como algumas traduções vai dizer nesse versículo, sigam as nossas orientações. A submissão passa a ser uma consequência porque ela confia e acredita naquilo que nós falamos. Oro para que Deus nos capacite nisso, a mim, a você. Para aqueles que ainda não casaram, que eu sei que tem alguns solteiros que acompanham os vídeos, observe bem a sua escolha. O casamento, ele faz distinção entre meninos e homens, entre meninas e mulheres. Meninos e meninas não suportam a caminhada do casamento. Eles logo se melindram e choram e correm de volta para os braços da mamãe e do papai. Então é necessário ser homem e mulher para suportar e seguir essa caminhada, resistir a essa caminhada do casamento. Ela vai te cobrar maturidade, posturas que só homem e mulher têm, menino e menina não vão ter. Então, isso eu falo do ponto de vista de maturidade mesmo. Oro para que Deus nos capacite, nós já casados, a cumprir esse papel, e também capacite aqueles que estão escolhendo a sua companheira, ou até as moças que estão escolhendo o seu companheiro. Observe essas características, se você está escolhendo um menino ou um homem, para você não ter problemas depois, porque o casamento vai trazer dificuldades, tanto para homens quanto para mulheres, que se você não tiver um homem ou uma mulher do lado, dificilmente você consegue superar. Que Deus nos abençoe nesse ministério que é tão privilegiado e maravilhoso, quanto nos cobra de responsabilidade e de atitudes maduras, né? Que Ele nos capacite e nos dê direcionamento, e que os nossos ouvidos estejam sempre abertos a ouvir aquilo que Ele tem para dizer para nós, e que nossas esposas, ao olharem para nós, percebam essas virtudes e isso desperte nela admiração e confiança, para que a submissão venha de forma tranquila e suave, sem nenhum tipo de opressão, e nós cumpramos o nosso papel de desenvolver a nossa esposa da mesma maneira que Cristo desenvolve a igreja, para que ela seja cada dia melhor e mais preparada e mais capacitada até alcançar o máximo do seu potencial. Que Deus nos abençoe, tenhamos uma semana abençoada e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um apêndicezinho aqui do vídeo para relembrar vocês que a gente vai estar produzindo vídeos agora a cada 15 dias, porque a gente está coletando alguns materiais e requer um pouco mais de estudo, um pouco mais de tempo, né, e de pesquisa, para produzir algumas coisas também mais, até conteúdos científicos também, alinhados com a Bíblia, para que a gente possa diariamente ir crescendo, amadurecendo e melhorando o nosso relacionamento, o nosso casamento. Então, a gente deve ter mais um vídeo daqui a 15 dias, né, da data da postagem desse vídeo, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.